Boa noite, amada Igreja do Senhor. Boa noite ao nosso internauta. Se tiver algum visitante entre nós, seja bem-vindo à casa do nosso Deus. É uma honra, mais uma vez, estarmos reunidos aqui para cultuarmos ao Senhor, para rendermos graças a Ele, para adorarmos ao nosso Deus e para, uma vez mais, recebermos mais da parte dEle através da Sua palavra para as nossas vidas. Dando continuidade à temática da Jucade, iniciada no sábado passado através da vida do nosso ministro Ed, hoje daremos continuidade a essa série de mensagens em adoração. O ministro Ed, na semana passada, fez uma introdução tremenda e nesta noite nós teremos a oportunidade de estarmos recebendo mais de Deus dentro dessa mesma temática. Amém? Peço que, para iniciarmos a mensagem, o nosso amado pastor Afrânio nos dirija em oração. Te bendizemos, Deus, te glorificamos, Senhor, porque estás aqui nos dirigindo na tua poderosa mão, pela tua misericórdia, nos delegaste o privilégio de termos 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, fica, Pai, conosco, capacita-nos para que tenhamos a perfeita disponibilidade para receber a palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso amado ministro Lucas André. E desde a ti agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu pastor. Temática da Jucade para esse mês de novembro em adoração. E é muito importante falarmos sobre adoração, é muito importante falarmos sobre sermos adoradores, porque foi para isso que nós fomos criados. Você, todos nós que estamos reunidos aqui, nós fomos criados com o propósito de adorar ao Senhor. Nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus. Nós fomos criados com o propósito de adorar ao Senhor. Nós que estamos reunidos aqui nessa noite, nós somos adoradores. Vire para o irmão que está do seu lado e diga: você é um adorador. Vire para o irmão que está do outro lado e diga: eu sou um adorador. Amém? Então nós somos adoradores. Nós adoramos ao Senhor. Nós adoramos a Deus. E adoração nada mais melhor dizendo, do que uma resposta a quem Deus é. A adoração é uma resposta ao que Deus é, a quem Deus é, ao que Ele fez. Em Salmos 63, a igreja não precisa abrir, o salmista fala: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Então, a nossa adoração é uma resposta à revelação de quem Deus é. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós buscamos ao Senhor, o salmista começa falando: a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós vamos contemplar a Deus. O salmista prossegue dizendo: assim eu te contemplo no Teu santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós contemplamos ao Senhor, Ele se revela. E no texto do salmista, ele fala: porque a Tua graça é melhor do que a vida. Aqui nós temos a revelação de Deus para o salmista. O salmista fala que o Senhor, a graça do Senhor é melhor do que a vida. E por conta dessa revelação, o salmista finaliza dizendo: os meus lábios
te louvam. Então, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais a nossa alma almeja o Senhor, quanto mais a nossa alma tem fome e sede da palavra de Deus, mais nós vamos contemplar as maravilhas que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, mais nós vamos contemplar o Senhor, o seu poder e a sua força. E quanto mais nós contemplarmos ao Senhor, mais nós vamos ter a revelação do que Ele é, mais nós vamos ter a revelação do que Ele fez, mais nós teremos a revelação de todo o seu poder, mais nós teremos a revelação de todo o seu esplendor, mais nós teremos a revelação de toda a sua glória. E diante de tamanho esplendor, e diante de tamanha glória, e diante de tamanha majestade, não nos resta outra resposta a não ser adorarmos ao Senhor, a não ser adorarmos a Ele. É impossível nós termos uma revelação de quem é Deus, do que Ele fez, do que Ele faz pela nossa vida e não rendermos a adoração a Ele. Quanto mais nós temos essa revelação, quanto mais nós compreendemos essa verdade, mais o nosso coração se converte em adoração ao Senhor, mais o nosso coração se converte em rendição ao Senhor. Quanto mais nós contemplamos a Deus, quanto mais nós temos a revelação de quem Ele é em cada um de nós e o que Ele fez por cada um de nós, não nos resta outra opção senão adorarmos, se não buscarmos, se não nos prostrarmos e rendermos a Ele toda a honra e toda a nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é digno e Ele merece toda a nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor porque Ele é forte e porque Ele é poderoso. Nós adoramos ao Senhor porque somente Ele é digno de tamanha adoração. Para que tenhamos noção da grandeza de Deus, abramos a palavra do Senhor no texto do profeta Isaías, no seu capítulo 40. Isaías, no seu capítulo 40. Texto conhecidíssimo de toda a igreja. Nós leremos dos versos de 12 a 17. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versos de 12 a 17. Passo a ler. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou, com quem ele se aconselhou para que lhe desse a compreensão, quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria, e quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai dentro de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada e eles as considera menos que nada, como um vácuo. Então grande é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, majestoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. E por conta do seu poder, e por conta da sua majestade, e por conta da sua grandeza, não nos resta outra alternativa a não ser adorá-lo. Ele é digno de toda a nossa adoração, Ele é digno de toda a nossa devoção, Ele é digno de todos os nossos atos de adoração. E existem muitas formas de nós adorarmos a Deus. Não à toa, no sábado passado, o ministro Ed intitulou a adoração como um estilo de vida adorador. Existem diversas formas de nós adorarmos ao Senhor. Existem diversas formas de nós adorarmos e grandizermos o seu grande nome. Existe forma de nós adorarmos o Senhor através da nossa obediência. Nós podemos adorar ao Senhor através da nossa obediência. Nós podemos adorar ao Senhor através de uma vida íntegra e reta na sua palavra. Nós podemos adorar ao Senhor com a nossa retidão. Nós podemos e devemos adorar ao Senhor com uma vida santa, com uma vida íntegra, com uma vida que caminhe em santidade.
nós também podemos e devemos adorar ao Senhor com os nossos bens, através dos dízimos, através das ofertas. Os dízimos e as ofertas são uma maneira de adoração, de nós reconhecermos que aquilo que nós conquistamos através da força do nosso trabalho veio através do Senhor. Então, quando nós estamos dizimando, quando nós estamos ofertando, nós estamos ali naquele ato, adorando ao Senhor e reconhecendo a sua grandeza. E outra forma também que nós temos de adorar ao Senhor, dentre diversas formas, é através do louvor. Nós podemos adorar ao Senhor através da santidade, nós podemos adorar ao Senhor através da nossa obediência, nós podemos adorar ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e nós também podemos adorar ao Senhor através do louvor. E o triste é perceber como nesses últimos anos, como nessa nossa geração, existe uma desvalorização do louvor. Existe uma desvalorização dessa forma de adoração. Ultimamente temos visto muitas pessoas desvalorizando ou até mesmo desmerecendo a adoração através do louvor. É curioso voltarmos a tempos atrás na igreja a nível nacional e vermos que o discurso era: a adoração não é apenas louvor. E tá certo, porque tinha muita gente que vinha para a igreja, cantava e tinha uma vida pecaminosa, não dizimava, não ofertava, não orava, não lia a Bíblia e pensava que apenas aquele momento de louvor era o suficiente para adorar ao Senhor. E aí ficaram muito tempo batendo: louvor não é, apenas louvor não é adoração, apenas louvor não é adoração. Só que parece que a gente saiu de um extremo e foi para outro extremo. Agora parece que as pessoas não valorizam mais o louvor, não valorizam mais esse método de adoração. É como se a igreja tivesse parado de valorizar ou de considerar o louvor como a adoração. O louvor como o método de nós adorarmos ao Senhor. Quantas vezes nós já não ouvimos comentários como do exemplo: eu não vou para o louvor, mas pelo menos eu vou chegar para a palavra. Eu vou perder só o louvor, a palavra eu vou estar lá. Eu não vou conseguir chegar para o louvor, mas a palavra começa às 6h15 e eu vou estar lá. 6h25 no máximo, ali eu consigo pegar o desenvolvimento inteiro e a conclusão da palavra. Quantas vezes a gente já não ouviu: eu não vou aqui para essa parte de louvor, mas para a palavra eu vou estar lá. É como se tivesse uma desvalorização desse momento de adoração ao Senhor. A igreja passou a tratar o louvor como um mero entretenimento. Música para o mundo, música circularmente, música mundo afora, é sim um entretenimento. Música no mundo é um mero entretenimento, música no mundo é uma mera diversão, música no mundo é um mero método de se divertir, de se entreter. Mas quando a gente trata de música na igreja não é entretenimento. Música na igreja é louvor, e louvor é adoração. Quando nós estamos aqui entoando louvores ao Senhor, nós não estamos apenas preenchendo um espaço, nós não estamos apenas preenchendo um vazio, nós não estamos apenas preenchendo uma agenda, nós estamos preenchendo o tempo para que dê tempo das pessoas chegarem para ouvir a pregação, mas nós estamos rendendo louvor ao Senhor, nós estamos rendendo adoração ao Senhor, nós estamos louvando a Deus, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. As músicas que tocam aqui na igreja, os louvores que tocam aqui neste lugar são para adorar ao Senhor, são para engrandecer ao nosso Deus, são para adorar a Ele, porque Ele é digno. Nós precisamos valorizar o momento de louvor, nós precisamos valorizar esse momento de adoração a Deus. A igreja hoje aprendeu a supervalorizar o impacto de músicas seculares. E realmente é verdade, existem muitas pessoas que falam: as músicas hoje em dia estão muito pesadas, estão promíscuas, estão depravadas, isso vai minar e poluir a mente das nossas crianças. E realmente é verdade, essas músicas têm realmente um impacto de munir, de impactar ou até mesmo de destruir o intelecto das nossas crianças, daqueles que são mais jovens, mas nós não valorizamos muitas vezes o impacto que o louvor tem em nossas vidas. Às vezes nós valorizamos muito o impacto negativo de uma música secular, mas não valorizamos o impacto de um louvor de Deus
para as nossas vidas. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu como adoração. Nós precisamos valorizar a ferramenta que o Senhor nos deu para adorá-lo. Nós precisamos entender que o louvor é um momento onde nós devolvemos e entregamos a Deus aquilo que Ele nos deu com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com toda a nossa adoração. O momento da palavra é extremamente importante. Na palavra nós recebemos mais de Deus, nas palavras nós conhecemos mais ao Senhor, na palavra nós recebemos conhecimento e instrução da parte de Deus. Mas nos louvor nós entregamos o nosso melhor a Deus. No louvor nós devolvemos ao Senhor. No louvor nós estamos nos sacrificando, entregando a Ele sacrifício vivo de louvor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. O louvor nós devemos entregá-lo continuamente. E muitas vezes nós pensamos que o louvor, ou essa atribuição de louvar, são apenas para os ministros, são apenas para os instrumentistas, são apenas para os vocalistas, são apenas para os irmãos que estão ministrando aqui na frente, quando na verdade o louvor é uma atribuição de toda a igreja. O louvor é uma atribuição de todos nós que estamos aqui. O louvor é uma atribuição de todos nós que estamos reunidos aqui neste lugar. O louvor é algo que nós devemos entregar ao Senhor. Hoje, eu e você viemos aqui entregar um culto ao Senhor. Hoje, eu e você que estamos aqui, viemos cultuar a Deus. Hoje, eu e você que estamos aqui, saímos da nossa casa para entregar a Ele louvor, para entregar a Ele um sacrifício vivo. Nós não viemos aqui meramente ouvir, nós não viemos meramente assistir, mas nós viemos aqui cultuar a Deus. Nós viemos aqui cultuar ao Senhor. E a pergunta que fica para a reflexão de cada um de nós é: o que nós temos entregues a Deus? O culto começou às 17h55 e desde então, o que nós temos entregue a Deus? O que nos primeiros louvores você entregou a Deus? O que nesse momento da palavra você tem entregue a Deus? O que nos próximos louvores você vai entregar ao Senhor? Nós não viemos aqui assistir, nós não viemos aqui meramente acompanhar, mas nós viemos aqui cultuar. Não à toa, é culto da Jucade. Se não fosse um culto, se fosse apenas para nós assistirmos alguma coisa ou ouvirmos alguém falar, podia ser palestra da Jucade. Se não fosse para nós entregarmos a Deus, se não fosse para nós cultuarmos ao Senhor, nós podíamos mudar o nome de culto de casais para palestra de casais. E aí nós viríamos aqui, só ouvir. Mas quando nós colocamos culto da Jucade, culto de louvor e adoração, culto de doutrina, culto de reflexão, culto dos casais, dos senhores, das senhoras, dos homens, das mulheres, culto da Jucade, nós precisamos entender que nós estamos vindo aqui dispostos a cultuar ao Senhor, dispostos a cultuar a Deus, dispostos a entregar a Ele sacrifícios de louvor. Nós não viemos aqui assistir alguma coisa, nós não viemos aqui simplesmente ouvir algo, nós viemos aqui entregar a nossa melhor adoração, nós viemos aqui entregar o nosso melhor a Deus, nós viemos aqui louvar ao Senhor, nós viemos aqui sim receber da parte de Deus através da sua palavra, mas nós viemos entregar a Ele o nosso melhor. Nós viemos entregar a Ele tudo aquilo que temos, tudo que somos e tudo que temos para que Ele seja adorado. Nós viemos aqui entregar o nosso louvor a Ele em sinal de adoração, em sinal de rendição. Nós viemos aqui entregar o nosso louvor a Ele em sinal de reconhecermos de que Ele é digno e que a sua majestade excede qualquer outro rei, qualquer outro trono ou qualquer outro poder. Que venhamos nos refletirmos e entendermos o que temos entregues a Deus. Será que no culto de ontem você veio e não entregou nada em sacrifício de louvor? Será que no culto de hoje você veio e não entregou nada em sacrifício de louvor? Será que amanhã você vai vir e não vai entregar nada em sacrifício de louvor? Se for para nós virmos aqui simplesmente ficarmos cara fechada, braços cruzados, durante 15, 20 minutos, depois sentarmos, levantarmos, fizermos a mesma coisa por mais 15, 20 minutos e voltarmos para nossa casa, não pense que você participou do culto dessa forma. Você meramente assistiu o culto,
assistir outras pessoas cultuarem, mas cultuar é você verdadeiramente se entregar ao Senhor. Cultuar é você verdadeiramente adorar a Deus. Cultuar é você verdadeiramente louvar ao Senhor. E quando nós louvamos, quando nós entregamos ao Senhor a adoração que Ele merece, a adoração de que Ele é digno, é glorioso sabermos que o Senhor se manifesta. Quando nós entregamos ao Senhor o louvor que Ele já é digno, quando nós entregamos a Deus a adoração que é dele por direito, Ele se manifesta em nosso meio. Ele se manifesta em nossas vidas. Abramos a palavra do Senhor em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no seu capítulo 5. Peço que o nosso amado ministro Ed faça essa leitura de 2 Crônicas 5, de 13 a 14. 2 Crônicas 5, de 13 a 14. E quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram ele a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém, glória a Deus. Repetindo a leitura muito bem feita pelo nosso ministro Ed. E quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então encheu o templo, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Se nós formos pegar esse texto e trazer à luz do que nós temos hoje, porque esse texto foi escrito há um tempão atrás, né? Foi escrito lá no Antigo Testamento. Aqui a palavra de Deus fala trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais. Mas nós poderíamos olhar à luz do que nós temos hoje e pensarmos bateria, guitarra, baixo, teclado, violão. E quando esses instrumentos começam a tocar, quando esses instrumentos começam a louvar e dar graças ao Senhor, e nós colocamos, o texto prossegue e fala, e quando eles levantaram a voz, e quando nós levantamos a voz, e quando nós cantamos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós prosseguimos em adoração a louvar ao Senhor, o texto continua, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que acontece? A resposta ao nosso louvor é, então, o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Quando nós estamos aqui em igreja, quando nós estamos aqui em comunhão, quando nós estamos aqui em congregação e nós, em uníssono, começamos a adorar a igreja, o ministro, os vocalistas, os instrumentistas, nós temos a manifestação da glória de Deus. Quando nós estamos aqui nesse ambiente de louvor, quando nós estamos aqui nesse ambiente de adoração, nós temos a certeza de que Deus irá se manifestar. Quando nós estamos no ambiente de louvor ao nosso Deus, a glória de Deus desce aqui neste lugar. Quando nós estamos no ambiente de louvor e adoração ao Senhor, Deus desce e a atmosfera muda. Quando nós estamos no ambiente de louvor, Deus faz prodígios, Deus faz milagres, Deus age e opera e realiza maravilhas. E temos uma história tremenda na Bíblia, que é muito conhecida de toda a igreja, que se encontra em Atos, no seu capítulo 16.
Atos 16, a igreja pode abrir, nós vamos ler alguns versos desse texto. Em Atos, no seu capítulo 16, nós vamos ler a partir do verso 16. Atos, capítulo 16, leremos a partir do versículo 16 também. Contextualizando a história que nós vamos iniciar a leitura, nós vamos ler sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas estão em Filipos, que é uma cidade da Macedônia. E eles estão indo em direção a um lugar de oração. Eles estão indo em direção a um lugar de intercessão. Então começa a porção do texto que nós leremos agora. A palavra de Deus nos diz: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Então Paulo e Silas estão aqui, nós lemos até o verso 18, estão em direção a um lugar de oração. E enquanto eles estavam indo em direção a esse lugar de oração, veio uma jovem que estava possuída por um espírito de adivinhação e que era escrava e que era servo de outros senhores e que através desse espírito dava lucro para os seus senhores. Através das adivinhações que o espírito maligno, é claro, concedia a ela, ela dava lucro aos seus senhores. E ela começou ali a gritar todos os dias através de Paulo e Silas. A palavra de Deus fala que isso se repetiu por muitos dias. E ela gritava e bradava, gritava e bradava. Então Paulo, se indignando com aquela situação, repreendeu e ordenou que o espírito saísse dela. Então o texto prossegue e a palavra de Deus nos diz a partir do versículo 19. Quando os donos da jovem viram que havia se desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Então, a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de darem-lhe muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu o pé deles no tronco. Então, Paulo e Silas, por tirarem, no caso Paulo, por remover o espírito daquela jovem, e Silas, que estava o acompanhando, foram considerados e foram ali presos, levados à prisão. Aqueles senhores, donos daquela moça, por perceberem que Paulo tirou ali o lucro que eles o tinham, tirou ali o lucro que eles ganhavam, acabou levando para o magistrado. E no magistrado deram ali questões para que Paulo e Silas fossem injustamente presos. E Paulo e Silas tiveram as suas roupas rasgadas. E Paulo e Silas sofreram açoites. E Paulo e Silas foram presos. E não apenas presos, as prisões antigamente eram divididas em algumas etapas. Tinham o cárcere interior, tinha o cárcere exterior e tinha o pátio da prisão. Paulo e Silas foram considerados prisioneiros de extrema periculosidade e foram levados ao cárcere interior, onde ficavam os presos que eram mais perigosos, onde ficavam os presos que eram considerados de maior perigo para a sociedade. Então Paulo e Silas sofreram açoites, Paulo e Silas foram presos, Paulo e Silas foram julgados injustamente. E após sofrerem tudo isso, após terem suas roupas rasgadas, após sofrerem açoites, após serem presos e julgados injustamente, o versículo 25 nos diz o que Paulo e Silas fizeram. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas, num cenário completamente adverso. Paulo e Silas, num cenário completamente injusto ali naquele momento para com eles. Paulo e Silas, num cenário de extremo sofrimento, louvaram ao Senhor.
E fica de lição para as nossas vidas, independente das circunstâncias, nós devemos louvar ao Senhor. Independente das circunstâncias que nos rodeiam, independente das situações que nos cercam, independente dos momentos que nós estamos vivendo, nós devemos louvar ao Senhor, porque as nossas circunstâncias, a nossa vida, o que nós estamos enfrentando, não alteram a dignidade do Senhor de receber todo o nosso louvor. Então, se nós estamos felizes, nós devemos louvar ao Senhor. Se nós estamos tristes, nós devemos louvar ao Senhor. Se nós estamos passando por momentos de vitória, nós devemos louvar ao Senhor. Se nós estamos passando por momentos de derrota, nós devemos louvar ao Senhor. Independente das circunstâncias, nós devemos louvar ao Senhor. Nós não louvamos a Ele pelas circunstâncias, mas nós louvamos a Ele porque Ele é digno de toda a nossa adoração. E nenhuma circunstância que nós venhamos a enfrentar será maior do que a dignidade dEle de receber toda a nossa adoração. Nenhum perigo que nós possamos sofrer será maior do que a dignidade dEle de receber todo o nosso louvor. E o texto prossegue ainda no versículo 25 e diz... Vou ler o versículo 25 inteiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Paulo e Silas louvaram ao Senhor na prisão. Paulo e Silas louvaram ao Senhor apesar de tudo que eles haviam sofrido. Mas eles não louvaram ao Senhor com timidez. Eles não louvaram ao Senhor ali no momento triste, ali abatidos, ali esmurecidos, mas eles louvaram ao Senhor com todas as suas forças, ao ponto que os demais companheiros de prisão escutavam a sua adoração, escutavam o seu louvor. E aqui nós vemos um exemplo de como nós devemos adorar ao Senhor. Sim, nós devemos louvar ao Senhor. Sim, nós devemos adorar ao Senhor, mas não de qualquer forma. Nós devemos louvar, nós devemos adorar a Deus com todas as nossas forças, com o nosso melhor, entregando a Ele tudo o que temos. Em Salmos 150, a palavra de Deus nos diz: louvai ao Senhor pelos seus poderosos feitos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, em conformidade à excelência da sua grandeza. É assim que nós devemos adorá-lo. E o nosso Deus é grande, e o nosso Deus é poderoso. E se nós devemos louvá-lo conforme a sua grandeza, imagina o louvor que nós devemos entregar a Deus. Imagina o nível de adoração que nós devemos entregar ao Senhor. Nós devemos entregar a Deus em conformidade à sua grandeza, em conformidade ao seu poder, em conformidade à sua majestade. E é um baita desafio tentar entregar algo nesse nível, mas nós devemos sempre tentar entregar a Deus o nosso melhor, tentar entregar a Deus tudo que temos, tentar entregar a Deus tudo que somos, tentar entregar diariamente o nosso melhor, tentar entregar diariamente tudo que somos e tudo que temos. E no versículo 26, a palavra de Deus nos diz: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes dos presos se soltaram. Em meio aos louvores de Paulo e Silas, em meio à oração de Paulo e Silas, em meio à adoração de Paulo e Silas, Deus quebrou as cadeias. Em meio aos louvores, em meio à adoração, Deus realiza milagres. Em meio ao louvor, em meio à adoração, Deus realiza maravilhas. Em meio aos louvores do seu povo, em meio aos louvores da igreja, em meio aos louvores da congregação, Deus transforma. Em meio aos louvores do seu povo, Deus realiza curas. Em meio aos louvores do seu povo, Deus se manifesta. Quando nós estamos aqui e nós estamos aptos a cultuar ao Senhor, a adorar ao Senhor e a louvar ao Senhor, o Senhor se manifesta em nosso meio, o Senhor se derrama em nosso meio, o Senhor realiza curas, o Senhor realiza milagres. Quantos e quantos testemunhos nós não temos de irmãos que estavam aqui num culto e vieram enfermos, e vieram doentes, e vieram até mesmo, às vezes, abatidos, cansados, sobrecarregados, e após um momento de culto, e após um momento de louvor, e após um momento de adoração, e após um momento da palavra, após um momento de intercessão, saíram daqui
transformados, saíram daqui renovados, saíram daqui curados. Quando nós estamos louvando, Deus age. Quando nós estamos adorando, Deus age. Quando nós estamos aqui unidos em adoração, o Senhor se manifesta. Chamo o ministério de louvor e peço que a igreja fique de pé. Nós devemos sempre render graças a Deus. Nós devemos sempre louvar ao Senhor. Nós devemos sempre adorar a Deus. Nós devemos sempre bendizer o seu grandioso nome. Nós devemos sempre entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, tudo que temos e tudo que somos. Nós devemos estar aqui, nesse ambiente de louvor, nesse ambiente de adoração e verdadeiramente nos entregarmos a Deus, e verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor, e verdadeiramente rendermos a Ele a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Quantas vezes nós já não viemos aqui e não entregamos nada, e não louvamos, não levantamos a mão, não cantamos um louvor, não entregamos uma intercessão, não entregamos nada ao Senhor. Muitas vezes nós podemos vir aqui nesse ambiente de adoração e sairmos daqui despercebidos sem adorá-lo, mas que isso não seja uma verdade em nosso meio. Que toda vez que nós venhamos a este lugar, venhamos a essa igreja, venhamos aqui em congregação, nós venhamos a entregar a Ele o nosso melhor, venhamos a entregar a Ele tudo que temos e tudo que somos, e nós vamos louvar ao Senhor aqui nessa noite, e que possamos verdadeiramente entregar a Ele o nosso melhor louvor, entregar a Ele a nossa melhor adoração. A palavra de Deus nos diz em Salmos 113, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A palavra de Deus também nos diz em Salmos 98, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Em Salmo 146, a palavra de Deus nos diz, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Em Salmo 145, a palavra de Deus nos diz, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Que esse louvor, que essa adoração não saia dos nossos lábios, não saia da nossa vida, não saia do nosso coração. Que venhamos verdadeiramente todos os dias da nossa vida ter um coração adorador, ter um coração que tem prazer em vir à casa do Senhor e entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque o Senhor é digno do nosso melhor louvor, o Senhor é digno da nossa melhor adoração. Que venhamos a entregar a Ele nesse momento tudo que temos e tudo que somos. Ministério de louvor, ministério